Olá, gente! Estou chegando da feira e já quero aproveitar para passar para vocês como que eu faço para higienizar as minhas frutas, meus perecíveis, né? Os meus legumes. Então já vou fazer a minha higienização aqui dos meus alimentos e já vou explicar para vocês como que funciona. Está agora uma febre de lavar, higienizar melhor os alimentos devido ao coronavírus, né? Mas na verdade, gente, isso é uma prática que você tem que fazer sempre, né? Porque analisem comigo, olha só nessa cadeia de alimentos, de produção e distribuição de alimentos. Sai lá do campo do agricultor, passa na mão de várias pessoas, as pessoas não conseguem higienizar a todo momento e na maioria das vezes não higienizam mesmo antes de mexer com os alimentos que você está levando para sua casa. Então vai pro Ceasa, depois vai pro distribuidor e depois chega nas tuas mãos, né? Quando você vai pegar os alimentos, ou na feira, ou no supermercado e leva para dentro da sua casa. Tem muita gente que chega em casa e coloca diretamente dentro da geladeira, ou os alimentos que você conserva fora da geladeira, em algum cesto, mas só vai higienizar na hora do preparo. Gente, olha só, imaginem comigo agora a quantidade de contaminantes que você está levando para dentro da sua geladeira, que ali tem vários outros alimentos, né, em conservação. Então isso é bem perigoso, uma contaminação cruzada, né? Então tem que ter muito cuidado. Então realmente a gente tem que higienizar os alimentos antes de armazenar. E hoje vou explicar para vocês como se faz corretamente essa higienização. Tá? Então eu vou explicar duas formas que você pode fazer com dois produtos que você pode usar um ou outro, então tanto faz, eu vou acabar explicando os dois para vocês. Bom, gente, então tem duas maneiras, na verdade com dois produtos diferentes, o procedimento é o mesmo, mas com dois produtos diferentes que você pode fazer e eu vou te explicar como. Eu geralmente faço, tá, na cuba da pia mesmo, então eu vou colocar a quantidade de água suficiente dependendo da quantidade de alimentos que eu tenho, da quantidade de frutas ou legumes. Eu uso geralmente o tampão, né? Eu faço aqui na pia mesmo, na cuba da pia. E, por exemplo, a medida é 1 litro de água, tá? Se você vai fazer com água sanitária, você vai colocar 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá? 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá? Então, se você tem a quantidade de alimentos para 2 litros, 3 litros, aí é 2 ou 3 colheres de sopa de água sanitária. Agora, se você quer fazer com vinagre, também pode fazer, tá? Então, também pode usar o vinagre, mas o vinagre são 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Aí a diferença tá na quantidade que você vai deixar. Então você vai deixar o alimento de molho nessa água, com água sanitária ou com vinagre. Se for água sanitária, são 15 minutos, tá? Nessa solução. E se for vinagre, são 30 minutos, tá? Então também tu vai pensar na tua rotina, quanto tempo tu pode deixar, e daí assim tu vai se organizando. Depois que ela ficou aqui, né, nessa solução por 15 ou 30 minutos, aí você vai eliminar, descartar essa água e você vai enxaguar os alimentos em água corrente, tá? Para eliminar os resíduos dos produtos, tá? E na sequência você deixa escorrer, né, bem a água do alimento e depois você vai guardar na geladeira, não guardar encharcado, porque a água que fica aderida no alimento também pode estragar o alimento, tá? Então melhor que seja guardado mais sequinho. Então esse é o procedimento correto. Tá? Então verificar a quantidade de alimento que você tem, medir a quantidade de água e colocar o produto que você tem à disposição na sua casa. Então vou mostrar para vocês o passo a passo, né, que eu vou fazer aqui. Então aqui dentro, gente, na cuba tem 3 litros de água, tá? Então eu vou colocar aqui a quantidade de água sanitária. Então a colher de sopa rasa, tá? Na verdade são 3, né? 1 para cada litro. 2 e 3 colheres, tá? Então vou mexer um pouquinho aqui para espalhar bem a água. Então agora eu vou colocar as frutas aqui dentro da água, tá? Então é só colocar todas as frutinhas aqui e elas vão ficar imersas nessa solução
até fazer a desinfecção por 15 minutos, tá? Então elas vão ficar aqui bonitinhas. Bom, gente, agora eu tirei toda a água, tá? Das frutas e eu vou enxaguar todas elas, tá? Em água corrente, tirar o excesso do produto, tá? E eu vou deixar elas escorrerem um pouquinho essa água, né? Pra não guardar as frutas molhadas dentro da geladeira. Assim conserva por mais tempo. Tá ok? Bom, gente, então, como eu expliquei pra vocês, a correta higienização das frutas para os legumes funciona da mesma maneira, mas para os folhosos, a higienização é praticamente a mesma, mas o armazenamento muda um pouquinho. Então eu vou explicar para vocês o passo a passo correto para higienizar e armazenar corretamente os folhosos. Vai valer para todos os folhosos. Bom, então vamos lá para a higienização da alface. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai cortar, retirar as folhas, né? E você vai dar uma analisada nesse pé. Se, por exemplo, ele tá muito sujo, com muita sujeira acumulada aqui, aí você primeiro dá uma enxaguadinha, né? Pra retirar o excesso. E depois, daí no mesmo procedimento, você vai colocar a quantidade. Eu vou pegar primeiro a medida aqui, vou colocar a quantidade de água suficiente para deixar essa alface aqui imersa na solução com água sanitária, tá? Bom, gente, então aqui eu já coloquei 3 litros de água e já coloquei 3 colheres de água sanitária, 3 colheres de sopa rasas. E o que a gente vai fazer? Então, olha só, minha alface, ela tava bem limpinha. Então eu vou colocar diretamente aqui na água sanitária, né, imersa nessa solução, tá? Pode ser também vinagre, não tem problema nenhum. E ela vai ficar aqui 15 minutinhos, tá? Na desinfecção. Bom, então aqui eu vou retirar, já passou os 15 minutinhos, eu vou retirar, descartar essa água aqui. E o que a gente vai fazer? Enxaguar, né? Então, folhinha por folhinha, a gente vai enxaguando essa alface para retirar bem o produto, né? E a gente vai deixar escorrer bem. Você pode fazer também, vai pegar a ajuda do papel toalha também para secar bem qualquer coisa, né? Se tiver pressa de guardar, né? Também pode ser, tá? Então, mas só deixar lavar bem e deixar escorrendo. Bom, e agora o último passo, né? Para o armazenamento dessa alface que já está higienizada. Então, você vai precisar de um recipiente com tampa, tá? E um papel toalha, tá? Porque a minha aqui, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo de alguém que tá sem tempo de esperar secar bem a folha da alface, que tá na correria, que quer fazer as coisas acontecerem, mas não tem muito tempo, né? Então, o que a gente vai fazer? Tá, você vai pegar, então, a alface, vai colocar, acho que é até melhor colocar o papel no fundo, porque daí sempre vai... Eu gosto de quebrar no meio, tá? Porque essa folha tá meio grande, então, como na hora do preparo eu geralmente quebro no meio também, então não tem problema. Eu gosto de fazer assim, tá? Então você pode ir colocando as folhinhas bem bonitinhas ali e, né, fazendo as camadinhas. Tá? Então por quê? Porque esse papel toalha ele vai sugar a água da folha e vai conservar por mais tempo. Tá? Porque, analisa comigo, sabe aquela alface que você traz do mercado e deixa dentro da sacolinha com uma água que fica no fundo? Essa água que fica no fundo da sacolinha, ela acaba fazendo com que o alimento estrague mais rapidamente. Entendeu? Então, por isso da importância de deixar sequinho. E você vai armazenar dessa maneira aqui. Você vai tampar, tá? E é isso, olha que legal que fica. Em camadinhas, e você vai ter tranquilamente por 7 dias ou até mais essa alface conservada dentro da geladeira. Você vai, na hora da refeição, é só você pegar que tá pronta, higienizada, só temperar e comer. Muito mais prático. Adoro alface americana, é minha preferida. Então, essa alface também, ela conserva mais do que a alface lisa, que é mais molinha, né? Eu gosto bastante dessa alface, que ela é bem durável. Então,
Segue a dica do Nutri. Calma, você já vai entender porque o ovo tá aqui nessa bacia. E é bastante ovo, né? Aqui em casa a gente consome bastante ovo. Então, eu vou explicar para vocês como fazer a correta higienização dos ovos também, que também é diferente, tem que ter muito cuidado no caso do ovo. Gente, como não dá para fazer a higienização? Como eu compro em bandejas grandes, em feira, ovo caipira, não tem como higienizar essa bandeja, né, de ovos. Se for aquela de plástico do supermercado, até em feira também encontra, até dá para higienizar, mas não recomendo muito, recomendo descartar aquela embalagem. Aí o que eu faço, gente? O ovo não pode ser lavado com esponjinha, tá? Por quê? Porque o ovo ele é poroso, a casca é porosa, né? Então, por exemplo, tem a salmonela na casca do ovo. Se você esfregar o ovo, então a salmonela entra com muito mais facilidade para dentro do ovo. Então isso é bem perigoso, né? Então jamais esfregar a casca do ovo para higienizar. O que vocês vão fazer? Só lavar mesmo, sem friccionar muito a casca, sem apertar muito. Dá uma lavadinha em água corrente. E é isso, só deixar escorrer bem. Aqui dá pra ver que ele tá sequinho, né? Bem bonitinho, não tem água no fundo da bacia. Deixei secar bem pra colocar pra cá. E pra dentro da geladeira. O correto, não sei se vocês já ouviram falar, o correto também não é deixar na porta da geladeira. Quem inventou essa ideia de colocar esse suporte dos ovos na porta da geladeira não é muito, vamos dizer, apropriada. É uma ideia legal, fica prático ali na porta, mas para a conservação dos ovos não é ideal. Também, os ovos também são perecíveis, eles duram um pouco tempo, né? Não tem a durabilidade, por exemplo, de um alimento que você possa congelar, enfim. Então, os ovos, o mais apropriado é colocar realmente nas prateleiras, por isso que eu gosto bastante de colocar na bacia, né, com tampa. Essa minha baciazinha aqui tem tampa, então fica aqui bem armazenadinho, né, por um bom tempo também, bem limpinho e armazenadinho. Você também pode colocar em solução, né, por exemplo, às vezes se você compra direto do produtor, ele vem bem sujinho, né, uns cocôzinhos lá da galinha, então às vezes precisa sim dar uma lavadinha em água corrente e depois colocar em solução, senão não sai, né? Mas jamais esfregar o ovo, tá? Então esse é o procedimento correto, né, da higienização do ovo, e o melhor armazenamento para o ovo é este então. Espero que tenham gostado tanto das dicas para os legumes, para as frutas, para os folhosos e para o ovo. Então, gente, apliquem, né? Não adianta ficar só aqui nos vídeos, vocês conhecerem as práticas corretas de higienização e armazenamento. Então, precisa ser colocado em prática para realmente você, né, aproveitar todos esses benefícios dos alimentos e não levar contaminantes para a comida que vocês preparam todos os dias. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado das dicas e orientações. Então, se vocês souberem de alguém que precisa dessas dicas, conhecer a correta higienização dos alimentos, encaminhe esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas, curta aqui também e te espero nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!